Bom dia, turma, ou boa tarde, né? Enfim, vamos falar sobre matrizes, nosso último assunto a ser cobrado na prova 2. Então, matrizes é um assunto que é muito importante e que muitas vezes da primeira vez que uma pessoa vê, se confunde, porque, enfim, é mais complicado do que lista e ao mesmo tempo é uma estrutura de dados muito utilizada em computação. Então, é algo que o quanto mais rápido um cientista de computação, analista de sistemas, enfim, qualquer pessoa, né, de computação se adaptar é melhor. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre motivação, por que é usado matrizes. Depois vamos falar sobre a definição propriamente de matrizes no Python, exemplos e exercícios. Motivação. Bom, muitas vezes nós queremos trabalhar com dados, informações que têm duas dimensões. Por exemplo, vocês já pararam para pensar como que uma imagem ela é armazenada no computador? Uma imagem ela é 2D, né? Então ela tem cada pixel, cada ponto da imagem é uma coordenada num espaço bidimensional. Então você tem duas dimensões. Ou então, por exemplo, se você quer guardar uma tabela de pontuação de campeonato de futebol, você vai ter pontos, vitórias e derrotas cada time, né? Então você tem aqui duas dimensões de informação. Ou um tabuleiro de xadrez, né? Uma dimensão é a posição das vertical e outra dimensão é a posição na horizontal. Então são todos tipos de informações em que nós queremos armazenar duas dimensões. Nós queremos organizar dessa forma as informações. É muito comum, né? Todo tipo de tabela, todo tipo de onde você tem estatísticas, qualquer coisa onde você tem do lado uma coisa e da outra dimensão outra coisa. Tudo isso aí nós utilizamos matriz. Matrizes. Então a definição de matriz vem da definição matemática, da matriz que vocês estudaram lá no ensino fundamental, se eu não me engano, né? Sei lá, 8ª série, 6ª série, por aí. Primeira vez que a gente vê matriz, né? Então é uma tabela contendo m linhas e n colunas. Então nós chamamos assim uma matriz com m linhas e n colunas. Tá dessa forma aí, né? Então nós chamamos que é m por n, ou então uma matriz mn, né? Mais curta assim. Uma matriz mn, você já sabe que é m linhas, n colunas. Então aqui, por exemplo, a gente tem a matriz A, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só tirar minha cabeça aqui, que agora já começa a importar, né? Então, você tem aqui 3 linhas na A e 2 colunas. Já na B é ao contrário, né? Você tem mais colunas e menos linhas. Você tem só 2 linhas e você tem 4 colunas. Então, a matriz A, aqui é 3 linhas por 2 colunas, então é uma matriz 3 por 2, né? Linhas vêm antes. Já a matriz B é 2 por 4. Então, 2 linhas, 4 colunas. Em Python, as matrizes são armazenadas como listas aninhadas. Da seguinte forma, olha aqui, a matriz A é essa daqui da figura. Então você vê que ele inicia uma lista e dentro da lista inicia outra lista. Então esta daqui é a primeira linha da matriz, esta é a segunda linha da matriz e esta é a terceira linha da matriz. Cada linha é uma lista. E todas essas listas de linhas estão armazenadas numa lista maior que é a matriz. Então aqui, ó, você tem a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, certo? No caso da B, você tem 2 linhas só grandes, cada linha tem 4 colunas, então cada sublista aqui vai ter 4 elementos, né? Então é só você olhar com bastante calma no código em Python que você vai ver. Abre uma lista, que depois abre outra lista, separa aqui as listas, separando as linhas, né? Então, por exemplo, as coordenadas é igual listas, então começa em 0. Então o elemento A2, A0 da matriz A significa o elemento da linha 2
ou seja, esse elemento aqui, e da coluna 0, ou seja, essa coluna aqui, ou seja, o primeiro elemento, né, da terceira linha, né? A terceira linha nós chamamos como linha 2, por quê? A primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1, e assim por diante. Então a terceira lista é a lista de índice 2, né? Então nós chamamos que é a linha 2, tá certo? Nada mais é do que igual com listas. Primeiro elemento é elementos de índice 0, não é mesmo? Então o B aqui, 1, 3, vocês acham que é qual? É a linha 1, ou seja, a segunda linha, e a coluna número 3, que significa o quarto elemento daquela linha. Então é esse aqui, o 14, né? Porque você vai na segunda linha, então essa linha aqui, e na posição 3, ou seja, essa é a posição 0, 1, 2, 3, esse aqui. Então, por exemplo, se a gente quiser acessar o elemento da linha número 3, coluna 0 daria erro, porque não existe linha 3 no A. Existem somente as linhas 0, 1 e 2. Se a gente quisesse linha 0, coluna 2, também daria erro, porque não existe coluna 2, só existe coluna 0 e coluna 1, né? Então lembre-se sempre que os índices iniciam em 0, assim como listas. Ok, então vamos lá, parte de código mesmo. Se eu quisesse inicializar uma matriz com elementos 0, m por n, código que eu deveria fazer? Esse aqui, ele já te dá o código aqui. Então, vamos experimentar. Vou abrir um código aqui. Aqui é dentro do for. Testar matrizes 2 por 3. Legal, viu? Ele imprimiu. Agora vamos imprimir o A para a gente ver o que acontece. Aqui. Isso aqui é a nossa matriz que nós pedimos. Nós pedimos o quê? Uma matriz M por N, onde é 2 por 3. Então, duas linhas com 3 colunas cada. Se eu colocasse, vamos supor, 5 linhas com 2 colunas cada. Oh, perdão. É uma em cada linha, né? Então, ó. A gente vai ter 5 linhas com 2 colunas cada. Se nós quiséssemos apenas 2 linhas com 8 colunas cada, vamos ter aqui 2 linhas, né? Cada uma com 8 colunas. Tá certo? Então, se nós quiséssemos imprimir elementos aqui, bom, vamos mostrar mais pra frente. Então aqui ele está criando o que? Esse operador aqui de multiplicação aqui dentro, vocês lembram? É um operador de lista contendo um elemento 0 multiplicado por n vezes, né? E isso é repetido para cada linha. Então nada mais é do que isso. Então, e agora para ler dados do usuário, é dado um outro código aqui. Vamos executar. Esse código aqui é um código onde eu vou escrever números inteiros, cada linha e coluna para a matriz ser lida. Então aqui eu vou escrever cada linha por vez. Por exemplo, 2 linhas e 3 colunas. A primeira linha vai conter 1, 2, 3. E a segunda eu quero que contenha os elementos 4, 5, 6. Faltou imprimir a matriz aqui depois. Vamos nessa, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, criou uma lista então, né? De 2 linhas por 3 colunas. Onde a primeira linha é 1, 2, 3 e a segunda linha é 4, 5, 6. Exatamente da forma como estava aqui colocando na entrada, né? Então como que esse código é feito? Bom, ele declara aqui a matriz, sendo apenas uma lista, lê o M e o N, e aí ele executa para cada linha, né? E in range M, que é o número de linhas. A append, que é um comando para adicionar na lista A, e aqui dentro ele está gerando uma lista.
Então ele está gerando uma lista da seguinte forma: ele lê a entrada do usuário com input split, então leu a entrada e separou pelos espaços em brancos. Para cada J aqui, ele vai gerar um número inteiro J. Então ele converteu o J que era string em inteiro para cada um dos elementos lidos da linha e salvou como uma linha de A, que é a nossa matriz. Entendeu? Então é essa forma que é feito essa leitura. Então, código anterior, né, esse código onde você lê uma linha de entrada contendo inteiros, insere-os em uma lista. Por fim, essa lista é criada adicionada à matriz com a função append. Então, como vimos, matrizes em Python são listas de listas. Então é possível criar uma matriz dado que você possui algumas listas. Por exemplo, você tem essas duas listas aqui, nós podemos criar uma matriz com ela. Realmente, podemos fazer isso. Né? Se nós imprimirmos o A aqui, o que vai ter? Esta linha e depois esta, né? Aqui, ó. E aqui é uma matriz, porque é uma lista de listas. Então, como nós fizemos isso, inicializa aqui e coloca cada linha uma vez, com append. Fica uma lista de listas. Então, depois vocês olham esse código com calma para entender bem, tá certo? Que é equivalente a declarar de uma vez só toda a lista, toda a matriz. Então a gente também pode iterar sobre a matriz, né? Fazer uma iteração sobre os elementos dela, como por exemplo aqui. Deixa eu arrumar o código. Então aqui é um for que entra aqui, que entra aqui. Ó, então aqui esse código a gente vai ler mn, ler a matriz aqui. Daí tudo bem? Aqui a gente vai fazer dois fors, um para sobre i e um sobre j. O sobre i é sobre a linha, então ele varia no range de m, e o j é sobre a coluna, então ele varia no range de n. E aí aqui dentro a gente vai acessar o elemento ij da matriz, ou seja, o elemento que está na linha i e na coluna j. Então aqui ele até imprime, né, elemento nessa linha, nessa coluna, igual a esse valor. Então vamos executar. Eu vou querer uma de 2 linhas e 3 colunas, e os meus valores vão ser assim, só valores grandes e 8, 9 e 10 na primeira linha, e no segundo eu vou pôr valores negativos, como 0, 1, menos 1, menos 2 e menos 3. Olha aí como ficou então. Ele colocou aqui, né, na coluna, ele está imprimindo aqui que na linha 0, na coluna 0 é 8, na linha 0 e na coluna 1 é 9, e na linha 0, na coluna 2 é 10. Ou seja, isso aqui é como se fosse a primeira linha, então é 8, 9, 10. Certo? E na segunda linha é 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Então ele é como se fosse, eu fiz essa matriz aqui. Isso aqui é equivalente ao que o código fez, né? Então ele declarou uma matrizona, onde é uma lista de listas. Então a primeira lista é a primeira linha, 8, 9, 10. A segunda linha é menos 1, menos 2 e menos 3. Então repara que aqui eu estou iterando, né, com dois laços, então, sendo o laço mais exterior variando nas linhas e o laço mais interior variando nas colunas. Então ele vai aqui para a primeira linha, né, para a linha i igual a 0. Imprime todas as colunas, indo de 0 até o número de colunas. Depois linha 1, imprime todas as colunas em ordem. Linha 2, imprime todas as colunas, e assim por diante. Eu também posso fazer a iteração ao contrário. Então vamos lá. N por m, por exemplo, né? Ou então vamos até, se eu quisesse fazer por colunas assim, então eu poderia trocar aqui as ordens. Eu poderia fazer assim, que eu quero variar assim. Eu quero primeiro imprimir o valor
eu quero imprimir assim a coluna, né? Como se fosse... Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês visualmente. Eu quero como se fosse imprimir assim, aqui no A, a coluna, né? 1, 3, 5, depois 2, 4, 6, certo? Eu quero passar por coluna em coluna, ao invés de passar por linha, linha, eu quero passar por coluna em coluna, imprimindo os elementos. Então vamos tentar imprimir exatamente esse daqui. Então vamos até colocar aqui, ó, 3 linhas, 2 colunas. 3 linhas, 2 colunas. Primeira linha é 1, 2, 3, 4, duasão, né? 5, 6. Agora eu quero que ele passe 1, 3, 5 e depois 2, 4, 6. Aqui, ó, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Repara que é diferente da anterior. Dessa vez eu estou processando por colunas. Então a primeira coluna 1, 3, 5, depois 2, 4, 6. Então essa daqui não mudou, ó. Imprimi os 3 aqui, depois ela mudou e imprimiu esses 3 aqui em ordem. Tá certo? Então isso a gente é só alterar aqui que a gente fazer tudo diferente, né? Tudo fica diferente mudando essa ordem. Então 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma matriz. Agora eu estou imprimindo por linha. Então vai imprimir primeiro 1, 2, 1 e 2, depois 3, 4, 3, 4, 5, 6. 5, 6, beleza? Espero ter... Então agora a gente já aprendeu a processar tanto por linha quanto por coluna. Bom, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, somar valores de uma linha. Então vê o exemplo abaixo, lê as dimensões MN. Tá aqui. Depois preencha a matriz com dados dos usuários. Então tá aqui. Por fim, então lê o valor K. Lê o valor K aqui. Por fim, calcule a soma dos valores da linha K e imprime. Então ele vem aqui, está variando a quantidade de colunas e ele está lendo a linha K da matriz. Repara que K está aqui, que é a variável lida aqui em cima. Então da linha K ele vai variar todas as colunas e vai acumular aqui em soma e imprimir o valor da soma da linha. Vamos arrumar o código. Pronto, acho que é isso. Vou executar aqui. Então primeiro ele vai ler, vamos uma matriz 3 por 3. Ops. Uma matriz 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora vamos dar uma linha. Vamos pedir para ele somar a linha do meio. A linha do meio, vocês acham que é a linha 0, 1 ou 2? 1, né? Eu queria pegar vocês, pedir para vocês falarem e vocês iam falar 2, né? Porque é a segunda linha. Mas não, é a linha 1, porque começa em 0, certo? Então vamos lá. 1, então ele deve somar aqui 15. Certinho, né? 5, 10. Então 15. Então por que ele fez isso? Ele fixou K. Ele processou todas as colunas aqui com fixo a linha K. E deu 15. Então é assim que você processa, né? Agora veja outro exemplo. Somar linha e coluna. Então ele leu K e somou a linha K, leu L, que é a coluna tal, e somar os dois. Interessante, né? Nada mais é do que estender um pouco o nosso programa. Vamos começar tudo igual. 3 por 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu quero ler a linha 1 e quero também ler a coluna, a última coluna, ou seja, a coluna 2. Então a linha 1 deu 15, a gente já sabe, e a linha 2 deu 18, porque ele pegou 3 com 6, 9, com mais 9, 18, né? Então certinho. Certo? Então aqui ele só variou as linhas e manteve a coluna fixa em L, que é o valor lido do usuário. Também sem mistério. Vamos então, por exemplo, 3. Agora a gente vai fazer uma funçãozinha.
Considere uma função que recebe uma matriz e um fator de número inteiro e devolve a matriz multiplicada por esse fator. Cada elemento é multiplicado. Então aqui já é uma função, é mais interessante. Ele vai receber uma matriz, né? Então def, então tudo tem que ficar aqui do lado direito. E aí ele leu linha, ele leu coluna dessa matriz que ele está recebendo aqui e um fator. Então essa matriz, repara, é uma lista de listas, né? Então aí para eu botar a linha eu faço esse código aqui e para botar a coluna eu faço esse código aqui, que é a função len, que lê o comprimento de uma lista, se vocês estão bem lembrados. Então aqui eu descobri já o número de linhas e o número de colunas, então eu vou processar a matriz fazendo uma multiplicação. Para cada elemento da matriz eu vou multiplicar ele próprio por fator e salvar nele. E esse fator é um número aqui que é passado para multiplicar por cada elemento da matriz, né? Então vamos fazer o teste. Então vamos declarar uma matriz aqui inicial. Eu vou declarar uma matriz binária aqui, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Pronto. Aí eu quero imprimir. Primeiro eu quero imprimir só a matriz. Agora eu vou multiplicar por 1,75. Então agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero multiplica fator A por 1,75. E aí ele vai retornar a matriz aqui, né? Retorna a matriz aqui. Então eu já quero imprimir ela. Então vou imprimir a matriz multiplicada. Olha só que interessante. Então ele imprimiu a matriz aqui, agora eu vou multiplicar, né? E aqui já é a matriz multiplicada por esse fator de 1,75 em todos os elementos. Então, todos os elementos onde era 1, ele ficou 1,75, né? Ó, 0, 0, 1,75, 1, 1, 0 ficou 1,75, 1,75, 0. Exatamente, né? O que eu queria. Isso daqui, então, nada mais é do que, né? Só lembrando, ela é uma matriz assim. Primeiro era 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Tá certo? Desse aqui. E aí ficou 1,75, 0, 1,75. Enfim, colocou 1,75 em todos os lugares onde tinha 1. Para você organizar aqui em texto, se você quiser, né? Você põe tab, ó. Putz, 1,75 é grande, né? Aí, ó. Fica organizadinho, bonitinho. Tá ok. Bom, então é isso que esse código faz. Por exemplo, se eu quisesse por 2, e aí eu colocasse... Vamos colocar valores normais aqui, né? Então ele multiplica tudo por 2, né? Bom, sem segredos, né? Multiplicou cada elemento. 1, 2, 3, ficou 2, 4, 6. 1, 0, 1, 2, 0, 0, 2. Ok. Sem novidades aqui. Aí, o que vocês acham que acontece se eu fizer o seguinte? Se eu executar aqui o multiplica fator A, mas eu não estou pegando essa matriz de retorno aqui. E aqui eu imprimi A de novo. O que vocês acham que acontece? Opção 1, aqui vai estar os números multiplicados. Opção 2, vai estar o A original, sem ter multiplicado por 2. O que será que acontece? Olha o que aconteceu. Então esse print do A aqui, ele já está com o fator de multiplicação. Por quê? Quando eu passei o multiplica fator A, passei a matriz A aqui e pedi para multiplicar por 2, aqui dentro ele alterou os dados e de fato vai refletir na minha matriz aqui de fora. Entendeu? Então a matriz
ela é de fato afetada por quando você passa para uma função e essa função altera os valores lá daquela matriz, isso vai afetar a matriz original. Então repara que depois que eu mando ela para cá, ela é modificada, né, a matriz A, e realmente dá efeito fora da função. Deixa eu comparar com vocês. Multiplica fator em lista. Então, olha só. Então aqui eu vou fazer o mesmo código, só que só para uma lista. Para que eu vou dar o return, mas eu não vou usar. Vou definir a lisão aqui como uma lista, ó, contendo 1, 2, 3, vou imprimir ela. Vou chamar aqui, multiplica em lista, passar a lisão e vou passar o valor 2. E vou imprimir aqui lista. O que vocês acham que vai acontecer? Multiplicação. Então, imprimindo ela, pode chamar a função de multiplicação. Olha aqui, 2, 4, 6. Ou seja, quando eu passei a lista aqui, ela foi para cá, foi alterada por esse fator e devolveu. E a lista foi modificada. Cada elemento da lista foi modificado, né? Então, quando eu fui imprimir a lista aqui, já está com esses valores afetados. Então, tanto lista quanto matriz, quando a gente passa para a função e altera os seus elementos, esses vão refletir aqui na lista original. Se eu não quisesse que refletisse, tem como eu fazer uma cópia da lista, né? Então, se eu passasse aqui uma cópia, aí já não refletiria. Por quê? Porque eu estou mandando para ela uma cópia e ela vem aqui, altera os valores, tal. Entendeu? Não vai afetar aqui. Espero que deu pra entender assim, mais ou menos, né? Porque a gente faz uma cópia. Aí aqui, se eu quisesse, por exemplo, agora se eu quisesse alterar matrizes e eu quisesse passar uma cópia pra lá, pensa, a gente poderia mandar assim, né? Então, manda a cópia da matriz pra lá. Porém, você vai ver que continua afetando a matriz original, ó. E depois imprimir A e print A aqui vai estar imprimindo. Por quê? Porque eu só mandei a cópia. É como se fosse assim, eu só mandei a cópia da lista aqui, mas como é uma lista de listas, você tem que fazer a cópia de todas as listas. Então aqui em matriz a gente teria que fazer uma cópia de cada lista, como assim, né? Para cada lista você teria que fazer assim, matriz i ponto copy, algo assim, entendeu? Aí sim ele está fazendo uma cópia de uma cópia real, né? Uma cópia real, porque para cada lista, ou seja, para cada linha faz uma cópia aqui e faz uma cópia aqui. Então isso é só para explicar para vocês como fazer uma cópia, mas aqui eu não quero fazer cópia, eu quero realmente afetar a matriz original. Então esse jeito aqui que está certo, afetando a matriz original. E também só para explicando, caso vocês usem lista com função e você quiser afetar, você faz assim normal. Agora, se você não quiser afetar a lista original, aí você tem que fazer uma cópia.
mandar uma cópia para a função. Mas normalmente a gente quer afetar a lista original, então pode deixar assim. Tá ok? Só queria mostrar para vocês como funciona isso. Então, no código acima, a matriz original é passada como argumento e é modificada pela função. Exercícios. Bom, vamos praticar com o primeiro exercício aqui. Faça um programa que leia os tamanhos mn e em seguida matriz tamanho mn a partir da entrada do usuário, contendo somente números inteiros. A seguir, imprima o valor da soma de todos os elementos da matriz. Então, aqui temos vários exercícios, né? Eu vou fazer como gabarito o exercício 1 e também vou começar o exercício 4, mas não vou terminar ele não. Vou começar o exercício 4 para mostrar o negócio do jogo da velha, que é bem interessante. Então, você que está fazendo assim, né, fazendo pela primeira vez matrizes, pausa o vídeo, tenta fazer o exercício 1 e 4 e depois eu vou mostrar o gabarito aqui, tá certo? Então pode pausar o vídeo aí, tenta fazer e Agora eu vou mostrar então o gabarito do exercício 1. Ler mn e preencher com entrada tá aqui, então eu já vou copiar, né? Então ele leu uma matriz mn, preencheu com dados aqui da matriz, números inteiros, lido do usuário e faz a soma total da matriz. Bom, então eu quero processar m e n, então range mn e j, dois laços. Vou fazer aqui uma variável soma e vou acumular a soma de cada elemento aqui i j. Vou imprimir a soma final da matriz, então ele quer que imprime soma total da matriz. Então soma, né? Se a gente quisesse fazer f-strings, vamos tentar. Se eu não me engano é assim. Então vamos tentar com esse exemplo aqui, né? Dois e 3. 4 menos 4, 10. 9, 5 menos 10. Ah! Perdão que eu... coloquei menos 10, né? Pronto, 14. Isso mesmo. Então, é assim, né? Que nós fazemos a soma de todos os elementos. A gente percorre cada elemento, mn, soma ele e acumula numa variável. Esse exercício é bem fácil, né? Bem básico. Agora vamos tentar fazer esse aqui. Escreva um programa que lê uma matriz. Então vamos colocar aqui, né? Escreva um programa que lê uma matriz 3×3 de número 0, 1 ou 2. Esses números representam estados do jogo da velha, onde 0 significa campo vazio, 1 significa x e 0 significa bola. Então cria uma função, verifica jogo velha matriz. Então eu já vou definir aqui def função, que deve aceitar a matriz como argumento e então calcular o estado do jogo, podendo ser 3 resultados. 1. O jogador X venceu. 0. O jogador bola venceu. Então aqui já vou pegar, né? É 3×3, mas eu já vou usar esse código aqui que é mais dinâmico. Ele vai olhar a matriz, pegar o comprimento dela, que é a coordenada de número de linhas. Como eu sei que m e n são iguais, eu já faço assim. Senão eu fazia len matriz
0, que também funciona, tá? Nesse caso, para matrizes. Então eu pego o MN, que são as coordenadas da matriz. Então eu devo calcular o estado do jogo, podendo ser 3 resultados. Primeiro, o jogador X venceu. 2, o jogador bola venceu. 3, o jogo deu empate. Ou 4, o jogo ainda não terminou. Considere que o jogo não terminou se ninguém venceu e ainda há espaço em branco. A função deve imprimir o inteiro 1 a 4 como estado do jogo. Retornar, né? Então de 1 a 4 para dar o estado do jogo. Usa a função imprimir do resultado apropriado ao estado do jogo lido. Então por exemplo, eu tenho uma matriz lá. Vamos supor que ela tiver assim 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 1. Aqui quem venceu é o 1, que é o X, né? Porque ele fez essa coluna aqui. Se eu tivesse 2, 2, 2, aí quem já venceu aqui é o 2, porque ele preencheu essa linha, né? Então tanto linha quanto coluna ou diagonal venceu. Então eu vou mostrar aqui somente a linha, tá? E vocês ficam de exercício, depois vai ter no AVA um exercício desse para processar tanto coluna quanto diagonal. Então como que eu vou verificar se uma linha venceu? Bom, primeiro eu vou fazer assim, que eu vou processar todas as linhas. E aqui eu vou tudo igual, por exemplo, eu mando que é true. E aqui eu verifico se ele for diferente. Se ele for diferente, eu então aqui eu vou verificar se ganhou na linha. Se eu ver que tem um número diferente, aí eu paro. Então, por exemplo, if matriz na linha I, né? Coluna 0 igual igual na coluna 1, ou seja, essa coluna é igual a essa coluna e essa coluna é igual a essa coluna, né? A coluna 2 e também vamos supor assim, isso tudo é igual a 1, que significa x, então x venceu, né? X venceu nessa linha aqui. Então x venceu. Aí eu retorno. Eu poderia armazenar aqui numa variável para retornar mais tarde na função, mas como eu estou supondo que ele vai me dar uma matriz que só tem um resultado, por exemplo, ou x venceu ou bola venceu, então assim que eu detectar que o x venceu nessa linha, porque todos os valores dessa linha aqui são iguais e são iguais a 1, então eu já posso retornar aqui que 1 venceu, que é o estado que ele chama de valor 1. Então aqui, retornando x venceu. Entendeu? Agora e se for o contrário? Se for todos eles forem iguais, mas ele for bola. Então 2, né? Então retorna 2, que retorna bola venceu. E do contrário, ninguém venceu. Então é isso, porque aqui eu estou verificando, né, para cada linha, se todos os elementos daquela linha forem iguais e forem iguais a x ou igual a 0, a bola, ele retorna que aquela linha ou aquela coluna venceu. Também daria para eu processar, vamos ver se funciona. Por enquanto eu vou fazer assim. Se isso daí não acontecer, o jogo ainda não terminou. Eu vou retornar 4. Então aqui eu vou usar a função para que ele fazer. Use a função para imprimir o resultado apropriado do estado do jogo lido. Então eu vou chamar essa função.
para um determinado estado, vamos fazer um caso de teste aqui. Vou fazer esse aqui. 01. A outra linha é... Segunda linha é 001. Terceira linha é 221. 221. Então fiz aqui minha matriz do estado de jogo. Vou mandar essa matriz. Vou imprimir ela. Depois mandar a matriz para a função. Então, valor retorno. E vou mandar ela aqui, azão, para verificar jogo velho. Então, if valor retorno igual a 0. Não, ele retorna de 1 a 4, né? Se for igual a 1, jogador X venceu. E assim por diante para os outros casos aqui. 2 é jogador bola venceu. O 3 é empate. E o 4 ninguém venceu ainda. Posso até botar um elif aqui, né? Então vamos executar esse teste aqui. Então essa é a matriz aqui. Mandar a matriz para a função, ninguém venceu ainda. Então, esse aqui era o caso onde a coluna vencia, né? Mas como eu ainda não implementei o código da coluna, ele não detectou que ninguém venceu ainda. Tudo bem, vamos fazer uma linha que venceu. Aqui é meio ruim de ver, né? Mas se eu quiser que ele tenha a primeira linha, tenha tudo 1, então eu vou colocar aqui 1. Não, bem tranquilo, né? Então assim, aqui ele não vence por linha, mas aqui vence por linha o jogador 1, jogador X. Vamos testar o nosso código. Aham, deu certo, ó. Jogador X venceu, porque ele percebeu então que nessa linha aqui o jogador X venceu. Vamos testar o jogador bola agora. Jogador bola venceu. Maravilha. Bola é um algo grande, né? Porque não tem o símbolo de bola. Perfeito. Jogador O venceu. Ou jogador bola, né? Enfim. Então esse código aqui já está funcionando para linhas. Agora ainda falta a gente fazer para colunas, né? Então seria verificar se ganhou na coluna e verificar se ganhou na diagonal. E aí, se ninguém ganhou, ainda falta verificar se o jogo já terminou. Empate, ou seja, quando preencheu todos os campos, ou se o jogo ainda não terminou, né? Se tiver algum 0, o jogo ainda não terminou, né? Então eu vou deixar esse código assim porque eu não quero resolver tudo, não. Vou deixar o resto para vocês. Porque vai ter no AVA esse exercício. Bom, então é isso. Essa é a nossa aula de matrizes. É uma introdução a matrizes. E é uma introdução de matrizes. Eu espero que vocês tenham capturado a essência, né, da matrizes. Vamos estudar mais exercícios, fazermos mais exercícios. Também depois vou lançar um vídeo de dúvidas e de reforço para matrizes. E esse é o último conteúdo nosso da prova. Então vamos focar bem nisso aí. Depois teremos ainda dicionários e tuplas, mas eu não colocarei na prova. Deixarei apenas um exercício lá para fazer uma lista de exercícios depois, após a prova. Então, assim, realmente vou dar essa força, né, para vocês. Vou ajudá-los porque sei que temos um conteúdo já bastante abrangente. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, se comuniquem no grupo. Valeu!